Daqui a pouco a gente conversa com o deputado federal Paulo Fernando dos Santos, o Paulão, do Partido dos Trabalhadores. Agora, nosso entrevistado é José Aldo Tonholo, ele que é reitor da Universidade Federal de Alagoas. Obrigado, reitor, pela presença. Bom, o senhor assumiu há cerca de 11 meses atrás, né? E logo depois, com um mês, já tinha começado essa tal de pandemia, que já dura 10 meses, exatamente. Como é que tem sido a sua gestão em função, quer dizer, com essa... Não é em função, por conta dessa pandemia? Pois é, Flávio, né? Primeiro, muito obrigado pela prioridade do convite, começo do ano, né? E ainda ter a chance de encontrar aqui amigos como o Dr. Nivaldo, como o Paulão, né? É um privilégio muito grande. Começamos o ano aqui com o pé direito, como disse o Nivaldo. Mas, desde que a gente assumiu a gestão da UFAL no dia 28 de janeiro, a gente já assumiu sob um clima de muita atenção por conta do orçamento. Todo começo de ano, mudança de orçamento, expectativa de corte. A gente nem conseguiu assimilar o orçamento da universidade com os cortes que deveria ter e já chegou a Covid. E no dia 16 de janeiro a gente teve que tomar, né, a atitude radical de suspender as aulas presenciais para ver como é que ia ficar essa questão do andamento da universidade numa época de exceção. E, Flávio, há 11 meses a gente vive esse clima de incerteza, né, de insegurança, mas com muito trabalho. Só que todo o planejamento que tinha sido feito para trabalhar foi por água abaixo. E a gente está há 11 meses com uma incerteza social absoluta, econômica absoluta, e agora a incerteza, inclusive, da vacina, né? As incertezas vão se somando. E o que nos cabe fazer é colocar a máquina para funcionar dentro daquilo que nos é possível. E, pelo menos, eu posso me orgulhar de que a Universidade Federal de Alagoas, nesse ano, trabalhou como nunca, de uma maneira diferente, reinventada, mas trabalhou muito. Qual a sua opinião pessoal a respeito da volta das aulas presenciais? Olha, eu tenho uma opinião muito forte que coaduna com a opinião dos diretores do Conselho Universitário da Universidade Federal de Alagoas, é que nesse momento nós não temos estrutura para retorno presencial, pelo menos na Universidade Federal de Alagoas. Eu sei que o Estado de Alagoas tem um posicionamento, a Prefeitura que está assumindo agora daqui a pouco vai ter o seu posicionamento, mas não dá para comparar com a situação da UFAL. Veja, 27 mil estudantes, desses quase 7 mil vêm de outros estados, de uma situação em que a pandemia não está sob os nossos cuidados, não está sob o nosso controle. Então, toda e qualquer conversa sobre retorno presencial implica em dominar também a situação da pandemia em estados vizinhos e em estados distantes. Então, todo e qualquer retorno presencial nesse momento, sem vacina, sem EPIs, sem condição de biossegurança, é muito arriscado e a gente não pode colocar a vida dos nossos estudantes, docentes, técnicos em risco. E como é que tem sido feito na UFAL o ensino à distância, o ensino remoto? Nós estamos fechando agora, no dia 30 de janeiro, o que a gente chamou de período letivo excepcional, que é um semestre específico, em que o estudante pode fazer algumas poucas disciplinas, até como forma de fazer a entrada da universidade nesse formato da aula 100% digital. A experiência tem sido muito positiva, mais de 16 mil estudantes aderiram, tiveram acesso a auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio chip, auxílio para comprar computador, né? Então foi possível fazer essa transição. Agora, no dia 22 de fevereiro, nós começamos o primeiro semestre do ano de 2020, com um ano de atraso. Na verdade, a gente recomeça, né? Porque a gente teve alguns dias de aula lá no ano passado. Mas a gente recomeça, mas, em princípio, 100% não presencial. Então, aquele primeiro semestre do ano passado, ele passa a ser reproduzido agora em formato não presencial, com exceção daquelas atividades que necessariamente precisam de campo, como o estágio das áreas de saúde, das engenharias, né, que tem que ser retomado de forma presencial. É uma experiência muito interessante, Flávio, porque a gente teve que redescobrir o jeito de fazer a profissão docente e os estudantes tiveram que redescobrir o jeito de aprender. Mas a tecnologia ajudou bastante.
Até que ponto fica prejudicada a capacitação dos docentes nessa situação? Demais, tanto a dos docentes quanto, né, a dos estudantes propriamente dito e dos técnicos também. A maior parte dos docentes da universidade já tem mais de 15 anos de casa. Então, são docentes que nunca tiveram, ou poucos tiveram, a experiência didática não presencial. E esse contexto é totalmente diferente, né? Olho no olho, né, o cuspe e giz, o método tradicional de ensino, já estava bastante dominado. Migrar para uma nova plataforma é um desafio muito grande. Ainda mais quando a gente tem uma universidade com 102 cursos de graduação, cada um desses cursos com uma demanda completamente diferente, e a infraestrutura de cada uma das nossas 8 cidades, né, que a gente está hoje no estado todo presencialmente, que difere e que permite um acesso à internet em condições diferentes. Então, isso é uma sopa, né, de incertezas que tem que ser esmiuçada para que a gente consiga tirar o máximo proveito. Nós não estamos confortáveis. Essa não é a nossa situação regular e nem deve ser. É uma situação emergencial. Por isso que a UFAL definiu que esse próximo semestre agora vai ser, começando no dia 22 de fevereiro, não presencial, na expectativa, quiçá, no dia 22 de junho, voltemos de forma presencial aí num futuro semestre, ou não, a depender do desenvolvimento da pandemia. O que é que foi programado para esse primeiro ano da sua gestão e que não pôde ser colocado em prática em função da pandemia? Pois é, a primeira coisa que a gente teve que abrir mão foi com os cuidados na parte de infraestrutura do campus. A pandemia tirou completamente o nosso foco, né, e a gente não conseguiu fazer, por exemplo, toda a reforma da parte de TI, que era necessário, agora mais necessário que nunca, com as atividades não presenciais, com as aulas remotas. Nós não conseguimos fazer um redimensionamento da rede elétrica. Existe a necessidade de fazer uma recontratualização de toda a parte de energia da universidade, né, recontratualização da parte de água, de esgoto, né? E, nesse momento, o foco foi resolver a situação da pandemia. Então, o nosso hospital universitário, por exemplo, criou uma unidade específica para tratamento de Covid, que até então não existia. Então, nós mudamos o foco para atender a pandemia. E a universidade começou a trabalhar atendendo a pandemia, desde estudos de aglomeração, epidemiológicos, né? E aí abriu mão daqueles estudos que eram necessários para quando a gente voltasse para o presencial. E agora a gente vai ter que replanejar isso. Salvo engano, você é o 11º reitor da Universidade Federal de Alagoas. Pode-se dizer que, em função da pandemia, esse é um dos piores momentos da instituição? Não, muito pelo contrário. Acho que nós estamos nos piores momentos em nível mundial por conta da pandemia. Mas a Universidade Federal de Alagoas, ela está com toda a energia. As atividades de pesquisa continuam funcionando regularmente, inclusive no presencial. As atividades de extensão continuam. Né? A contribuição que a universidade deu para o estado de Alagoas e para o país nesse momento foi incrível. Né? Estudos epidemiológicos da UFAL foram publicados em revistas de alto impacto mundial. A competência dos nossos pesquisadores, improvisada nesse momento, aflorou. Agora, nós vivemos num momento em que a economia está mal. A economia implica em investimento menor de projetos, de custeio da universidade. E o que a gente teme, e isso nos preocupa muito, é que há um empobrecimento, né, generalizado das universidades do país todo. Mas eu diria que, do ponto de vista de avanço científico e tecnológico, né, talvez a gente tenha avançado mais esse ano do que em anos anteriores. Eu vou te dar um número que denota isso. Nesse ano de 2020, nós registramos 38 programas de computador. E nos anos anteriores todos da universidade, nós tínhamos registrado 15 programas de computador lá no INPI. Ou seja, num único ano, a gente sobressaiu em relação a todo o histórico de produção de produtos tecnológicos da universidade. O número de patentes que a gente teve esse ano foi recorde, Flávio. Ou seja, a universidade está trabalhando e está a todo vapor. Está produzindo. Outra coisa, como é que vocês estão lidando com essa questão da pesquisa?
Um momento tão difícil como esse. Pois é, esse é delicado porque grande parte da nossa pesquisa é feita de forma presencial. Uma parte não, estudos econômicos, sociais podem ser feitos à distância, com apoio de internet. Mas uma preocupação que a gente está tendo é que para acessar laboratórios, para acessar equipamentos, é necessário estar no presencial. E aí, felizmente, a gente tem vários cursos de pós-graduação, né, que trabalham nessa seara, e esses cursos estão trabalhando com todos os protocolos de biossegurança para garantir o acesso, ainda que controlado, né, em quantidade de acesso reduzidos, aos laboratórios de pesquisa. Mas tem um fenômeno que nos preocupa muito, Flávio, que é o desabastecimento de investimento em pesquisa experimental. Tanto na área de ciências exatas, biológicas e da saúde, mas principalmente nas sociais aplicadas. A gente viu nesse momento que os editais na área de humanidades, né, de sociais aplicadas, desapareceram. Né? Parece que é uma política do governo federal de não fomentar essas áreas. E num estado como o estado de Alagoas, né, que tem um elevado número de analfabetos, né, de doentes, de pobres, os estudos sociais, humanísticos, eles são extremamente importantes para a gente trazer soluções adequadas, até mesmo para os nossos governos de município e governo estadual. E talvez a gente perca espaço nessa seara. Bom, me lembrava, no intervalo, o presidente da OAB, Nivaldo Barbosa, nosso entrevistado anterior, de que a UFAL participa também do Pacto por Maceió. Qual é o papel da universidade nesse contexto? A universidade é uma instituição de conhecimento, né? E é um privilégio muito grande para a UFAL participar ao lado de instituições como a OAB, como o Instituto Federal, as universidades públicas e privadas, o NEAL, o CISAL, o NIT, o SESMAC, mas também junto aos conselhos profissionais, Conselho de Química, Conselho de Engenharia, Conselho de Arquitetura, de Medicina Veterinária, entre outros, que são instituições que trabalham com pessoas especializadas. Os conselhos profissionais são aqueles que detêm os profissionais que podem ajudar a enxergar soluções para as crises que a gente vive. Nesse momento, a gente está tratando muito a questão do afundamento do Pinheiro em mediações, mas a gente tem passado por várias crises, Flávio. Veja, a derrocada da cana-de-açúcar, que traz uma crise econômica, mas também ambiental, a questão do óleo, que poluiu as nossas praias e prejudicou o turismo. Que até hoje ninguém sabe de onde veio aquele óleo. Que é um mistério absoluto, né? Coisa de ET, né? Mas isso tudo vai trazendo prejuízo para o Estado. E agora vem a Covid, com prejuízos no turismo, prejuízos na parte de infraestrutura física. E nós precisamos de reunir as pessoas nesse Estado que têm conhecimento técnico para ajudar a propor soluções e estabelecer uma premissa de políticas efetivas, mas com conhecimento técnico, com conhecimento científico. A OAB capitania essa empreitada e a universidade, como instituição do conhecimento, ela soma, já que ela detém todas as áreas do conhecimento. Os conselhos profissionais trazem a sua visão de como fazer direito, né, dentro dos preceitos éticos, né, com toda a visão orgânica do funcionamento da economia. Então, acho que é um grupo que tem trabalhado com muita seriedade, né, sem bandeira política, mas com uma bandeira de desenvolvimento. Apesar de tudo, algumas coisas estão previstas para acontecer no decorrer de 2021, como, por exemplo, a TV da UFAL, né, a TV da UFAL e também a restauração do auditório Guedes de Miranda. Pois é, Guedes de Miranda, logo agora. Que inclusive a gente teve o apoio, tem tido o apoio permanente, né, da bancada federal, particularmente do deputado Paulão. Né, ele não é só um resgate de um prédio, é um resgate do valor histórico e sentimental daquele auditório, né, em que tantas decisões importantes foram tomadas para o estado de Alagoas. E poder ver o resgate da cultura de Alagoas naquele setor que já está reformado, que compreende os museus, o espaço cultural, Casa Jorge de Lima, a própria Praça Sinimbu, é um privilégio muito grande, né, para a universidade. Nos 60 anos da UFAL, que vão ser comemorados agora no dia 25 de janeiro. 60 anos de muita contribuição para o estado de Alagoas, de formação de gente boa, de proposições de soluções inteligentes e agora, né, com o seu veículo de comunicação, a TV
Brasil UFAL começa a funcionar agora no dia 25 de janeiro. A TV Universitária vem com toda a energia aí para se somar nesse esforço de desenvolver Alagoas. Ok, tá. Nosso muito obrigado ao reitor da Universidade Federal de Alagoas, professor Joséaldo Tonholo, pela sua presença aqui nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo. Na volta a gente conversa com o deputado federal Paulão do PT, o Partido dos Trabalhadores.